Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à análise da primeira geração modernista, né, no Brasil. Nós paramos aqui, então, na última aula. Analisamos as subcorrentes da primeira geração modernista, né, que contempla, então, o grupo Pau-Brasil, o grupo Antropofagia, né, que são vertentes de pensamento que existiram, né, naquela época como uma forma de representação artística e literária. E hoje a gente vai ver as propostas modernistas de Mário de Andrade. Então, além dessas subcorrentes que a gente viu na aula passada, nós temos também na primeira geração modernista, então, as propostas, né, as obras, né, artísticas de Mário de Andrade, né. Ele foi um dos líderes, né, desse movimento modernista no Brasil, participou da Semana de Arte Moderna de 1922, e aqui ó, a obra dele, Pauliceia Desvairada, né, aqui nós temos a capinha no livro, nós vamos ter aqui uma citação, né, em que ele está se descrevendo, se qualificando. Vamos ver o que ele diz. Sou o homem mais antipatizado e mais irritante da literatura moderna brasileira, mas sou também dos mais úteis, se não for o mais útil. E eis também porque a crítica mais lúcida que se fez até agora de mim foi a que eu mesma fiz quando falei que minha poesia, minha obra, toda não é arte, é ação. Então aqui um trabalho, um trabalho, uma manifestação do trabalho dele, né, de que ele sabe que o trabalho dele irrita, ele sabe que o trabalho dele é antipático, ele tinha ciência das críticas, né? Ele tinha ciência que a obra dele era uma arte, né, em ação, ou seja, era uma arte materializada e transformadora, né? Ele sabia que isso, por mais que para alguns pudesse ser inútil, né, era muito útil também de um outro ponto de vista, de uma outra vertente, existia um senso de utilidade. Então, e existiam críticas, né? Ali ele está deixando implícito de que. E eis também porque a crítica mais lúcida que se fez até agora de mim foi a que eu mesma fiz quando falei que minha poesia, minha obra toda, não é arte, é ação. Então, quer dizer que o crítico da obra de Mário de Andrade reconhecia essa diferença de que a obra dele era ação, era diferente, né? Era algo mais prático. E essa crítica, o próprio Mário de Andrade aceitou de braços abertos porque ele também concordava com isso. Ele achava que de fato era isso, só que as pessoas que não concordam com esse tipo de arte, enfim, acabavam fazendo críticas. Mas é interessante analisar essa consciência do Mário de Andrade, né, do feedback das pessoas ou de algumas pessoas em relação à sua obra, e mostra que realmente ele foi um vanguardista, ele foi um líder, né, nessa primeira geração modernista, uma geração que veio para abalar as estruturas tradicionais, academicistas, dentro da literatura no Brasil, mas que depois desse primeira muvuca, né, nesse primeiro start aí que eles deram, as coisas começaram a se apaziguar, mas ficou marcante, né, bastante marcante a participação deles aí, ou dele, né, nesse movimento. Então, no trecho a seguir, extraído do prefácio interessantíssimo, publicado em Pauliceia Desvairada, 1922, podem ser observadas características das propostas modernistas de Mário de Andrade. Então, aqui nesse fragmento, né, nós vamos ter algumas características muito importantes, né, da obra dele, que depois vocês podem ler no livro com mais calma, né? Nós vemos então um tom irônico de Blag, que é o tom de piada, né? Aproximando o texto do dadaísmo, então nós vamos ter essas referências, né? Essa ironia no seu texto, a conexão com obras vanguardistas, né? Com a teoria vanguardista, né? Revelação de Mário de Andrade, que ainda está ligado ao passado, relativizando sua inserção no futurismo e reafirmando a honestidade intelectual que sempre o manteve na liderança do modernismo brasileiro. Então, esse trecho também traz isso, traz essa manifestação honesta dele de relativizar, né, o passado e o futuro, ou seja, existe uma certa modalização, né, não existe um desprezo, de repente, na opinião dele, absurdo ou extremamente radical em relação ao passado, mas sim uma adaptação e essa inserção numa
nova maneira de se construir literatura. É uma fórmula, então, que ilustra a incorporação crítica das vanguardas, uma vez que nela o lirismo constitui apenas uma das faces da criação artística, antecipando o conceito de escrita automática do surrealista André Breton. A outra face consiste no trabalho de polimento dos versos via interferência da razão, né? Então aqui também temos alguns pontos que são retirados desse trecho, né? Para a gente entender que a obra dele traz essas referências à escrita automática, né? Que é uma coisa mais surrealista, né? E esse polimento dos versos via interferência da razão, né? Então, tipo, muito relativizado está, então, emoção e razão aqui, né? Porque o surrealismo, essa escrita automática, ela é mais subjetiva, mas, ao mesmo tempo, tem um polimento através da razão, né? Então, há uma preparação desses textos de uma forma racional, de uma forma para se produzir arte, né? Distinção que retoma a influência vanguardista, agora vista em termos genéricos, tá? Então aqui é um trecho, um fragmento que vai trazer uma visão vanguardista, mas mais superficial, mais genérica, mais geral, né? Então quer dizer que o movimento pré-modernista ele não foi, ele inicialmente foi muito voltado ao extremismo, ao radicalismo, a rupturas, mas que aos poucos esse sentimento vai se abrandando, que vai surgir então outros movimentos, que é a segunda geração modernista, que vai então abrandar, amenizar e transformar a literatura moderna, né, em algo moderno, mas ainda inovador, mas diferente, um pouquinho mais moderado. Então, nós temos também, né, uma visão na primeira geração modernista, nós temos também Oswald de Andrade, né? Mas acho que aqui não acabou ainda a análise do trecho do fragmento de Mário de Andrade. O que temos mais nesse fragmento, né? A criação a partir de conhecimentos musicais emprestados à literatura, do conceito de polifonia poética. Um poema deve combinar melodias, estruturas gramaticais lineares e harmonias, estruturas associativas que dão a impressão de simultaneidade, tornando-se polifônico. Então, há uma preocupação com essa musicalidade da produção artística dos poemas, né? Uma proposta de criação de uma linguagem brasileira por meio da incorporação de elementos da oralidade, da fala popular ao texto literário. Muito bom, então. Super uma tendência de valorização da linguagem coloquial, né? Então, Mário de Andrade, já lá em Macunaíma, tenta trazer esses recortes da linguagem mais popular, né? De uma linguagem não muito acadêmica, mas sim uma linguagem mais coloquial. E isso, representado nos textos, aproxima e populariza esses textos, né? ênfase no tom nihilista da vanguarda, dadaísta, desvairismo por meio da negação da criação de escolas poéticas discípulos. Então aqui nós temos também ainda a influência desse pensamento dadaísta, desses pensamentos vanguardistas, né? Então diz ali, ó, pronomes, escrevo brasileiro. Se uso ortografia portuguesa é porque, não alterando o resultado, dá-me uma ortografia. E está acabada a escola poética desvairismo. Próximo livro fundarei outra. E não quero discípulos. Em arte, escola igual a imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Então aqui ele faz uma crítica enorme, né? A estrutura da escola, a questão de se priorizar o saber ou o conhecimento transmitido só do professor, e ali ele diz imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Então é um olhar bem sábio dessa hierarquia, né, de poder que existe do detentor do saber, que seria conhecidamente o professor, e os alunos numa condição inferior. Então, isso aqui ele está fazendo uma crítica, né? E ele diz ali também uma crítica à questão da norma, né? Ó, pronomes, escrevo brasileiro. Então, pronomes, essa metalinguagem, né? Essa metalinguística, pronome, né? Se usa ortografia portuguesa, porque não alterando o resultado da mesma ortografia. Então, aqui a gente tem uma crítica, escrevo brasileiro, ou seja, esse escrever brasileiro, ou seja, escrever mais próximo de uma linguagem oral, né? Então, ele está deixando nesse fragmento aqui
poesias completas, ele está deixando aqui as marcas das características da obra de Mário de Andrade. Aí depois nós vamos ter as propostas modernistas de Oswald de Andrade. Então, a defesa da poesia de exportação, bem como o emprego de elementos antropofágicos, constam no Manifesto da Poesia Pau-Brasil e no Manifesto Antropófago, cujos fragmentos apresentados a seguir, então, vão trazer mais características sobre a obra de Oswald de Andrade, tá? Então, aqui, ó, Oswald de Andrade, ele produziu uma poesia de exportação, né? E ele tinha mais essa associação a esse pensamento antropofágico, de deglutir o que é estrangeiro e adaptar, né? E trazer um produto especificamente brasileiro, né? Então, o que nós temos de características? Então, depois vocês podem ler com calma esses fragmentos para relacionar o literal do texto com os sentidos que estão aqui já marcados. Oswald de Andrade, então, nesse trecho aqui do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ele vai defender a liberdade temática e a ampliação dos temas poéticos, né, destacando as paisagens nacionais pobres e anônimas. Então, a gente sabe que eles defendiam o nacionalismo, né, ou defendiam essa valorização da cultura brasileira, uma crítica à cultura elitista que se isola das massas nos gabinetes e academias, defesa da liberdade linguística por meio da aproximação entre fala, cujos erros, na verdade, são possibilidades expressivas e escrita. Então, aqui de novo, Oswald de Andrade, assim como Mário de Andrade, enfatizando ou dando relevância, importância ao falar brasileiro, a linguagem coloquial, né? Trazendo essa liberdade linguística. Rejeição ao passadismo literário e a mentalidade de cópia, de copiar tudo que é do estrangeiro, dos pensamentos e filosofias de pensamento europeu. Defesa da conciliação entre cultura primitiva e atitude intelectualizada. A síntese, o equilíbrio, a invenção e a surpresa, tá? Então, eles queriam uma mistura, uma simbiose, né? Dessas características dessa cultura primitiva e de uma atitude intelectualizada, que é o que o Mário de Andrade também falou ali no finalzinho do fragmento, né? Ou seja, colocar no mesmo nível, através de uma mistura, através de uma nova criação, tirando essas hierarquias, um conhecimento que é produzido dentro de uma moderação, né? O que dizem os especialistas, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil defende uma poesia de exportação a partir das seguintes ideias. Então, o que é essa poesia de exportação, né? É a valorização dos estados brutos da cultura coletiva, ok? A decomposição irônico-paródica dos suportes intelectuais da cultura brasileira e a conciliação da floresta e da escola. Ou seja, embrincar a cultura nativa com outra atitude intelectualizada. Então, aqui nós temos 3 aspectos que a Lúcia Helena, né, no livro Modernismo Brasileiro e Vanguarda, vai trazer como parte dessa poesia de exportação. Então, a gente tem que valorizar os estados brutos da nossa cultura, da nossa comunidade, o que nós temos aqui no Brasil deve ser valorizado, decompor, né, a decomposição dessa intelectualidade, né, de uma forma irônica e paródica, fazendo gracinha e piadinha, meio que rir debochar desse academicismo, né, como uma forma de destruí-lo, né, utilizar isso como uma forma de destruição através do deboche, da zombaria, que é um recurso muito utilizado, né, para desvalorizar. Você utiliza essa ferramenta, né? Você desvaloriza, debochando, tirando graça, fazendo ironia. Então, para desvalorizar aquele opositor ou aquela ideia opositora que tu tem. E a conciliação da floresta da escola, ou seja, conciliar, né? Dar uma equilibrada nessa cultura primitiva indígena com a cultura acadêmica, a cultura escolar. Então, essas são as ideias, né, de Oswald de Andrade aí, nesse processo. Aqui nós temos o Manifesto Antropófago, né, um fragmento que vocês vão ler depois com calma e tirar os sentidos aqui, ok?
o que dizem os especialistas sobre o Manifesto Antropófago, né? Ele vai propor um mergulho nas fontes primitivas para articulá-las a uma reflexão de matriz anarquista e contestadora, que faz do riso e da utopia uma forma de combate. Então, de novo, reforçando, né? Eles vão utilizar a antropofagia, o deglutir, o se alimentar do que é do estrangeiro ou do inimigo, do opositor, e vão adaptar a cultura brasileira, né, como forma de reforçar a nossa cultura e principalmente reforçar a cultura indígena, o nacionalismo, que engloba o índio como elemento participante da cultura brasileira. Mas, essa forma anarquista, contestadora, irônico-paródica são instrumentos extremamente fortes para desconstruir qualquer tipo de barreira a esse pensamento, né? Então, por isso que eles vão utilizar esses recursos para desconstruir o que eles achavam que devia ser desconstruído naquele momento, né? Os principais escritores e obras da primeira geração, então nós vamos ter Mário de Andrade, já falamos um pouquinho ali, já deu para ter uma noção de como ele trabalhava. É um artista carismático, né? Mário de Andrade tem vida e obra identificadas com os ideais do modernismo, do qual muitas vezes foi chamado de pai ou papa, então ele tinha uma liderança muito forte, um poderio muito forte sobre o pensamento, né? O pensamento, por mais que ali ele falou que ele não queria discípulos, né? Mas muito provavelmente ele estava já formando discípulos, né? Pessoas que pensavam igual a ele ou que concordavam com ele e admiravam ele como um líder e seguiam esse viés. Exerceu sem dúvida maior influência que todos os seus pares por ter sido o espírito mais culto, mais vasto e mais versátil. Então, características ligadas a Mário de Andrade: ser papa, ser líder, ele era o pai do movimento, ele era culto, ele produziu uma obra antipática, uma obra irritante, uma obra muito criticada, uma obra de ação, né? Uma obra vasta, versátil, que abarcava todos os gêneros literários, né? Ele tinha também um pensamento político bem fundamentado, ele tinha pensamentos humanos de defesa de ideais humanistas ou políticos bem fundamentados, né? De acordo com aquela contemporaneidade de pensamento do momento, e pela correspondência trocada incansavelmente com dezenas de artistas intelectuais. Era uma pessoa sociável, ele era uma pessoa que interagia com os outros artistas intelectuais, assimilava essas ideias, provavelmente deglutia e transformava e manifestava sua obra artística dessa maneira, tá? Bom, buscando a criação de uma língua literária brasileira, Mário de Andrade é autor de uma obra atravessando... Desculpe, deixa eu ver aqui. Vamos ler melhor aqui. Agora foi. Buscando a criação de uma língua literária brasileira, Mário de Andrade é autor de uma obra atravessada de arte e de cultura popular. Então, eles valorizavam o Brasil, queriam que o Brasil fosse o foco de valorização e não o estrangeiro. E eles fez uma espécie de mapeamento poético, cultural, ideológico, linguístico do Brasil. Então, muito forte isso. Olha esse substantivo composto, não é nem substantivo aqui, é um adjetivo composto, né? Mapeamento poético, cultural, ideológico, linguístico do Brasil. Então, era um intelectual de um homem culto de muito valor para a época, né? E um líder aí que ele, então, iniciou o movimento modernista no Brasil. Aqui estão as principais obras de Mário de Andrade, muito conhecida, então se fala muito de Paulo César Desvairada, temos até documentários no YouTube sobre Mário de Andrade, sobre essas obras, enfim, a trajetória
cultural e artística dele. A questão do romance Amar o Verbo Intransitivo também, que é bastante famoso, né, que narra a história de Fraulein, governanta alemã, que ensina o amor para os jovens de famílias ricas, iniciando sexualmente. A questão do Macunaíma, que representa essa miscigenação das raças no Brasil, dando um herói sem nenhum caráter, né? Então, temos aí várias obras, né, interessantes para aqueles que gostam de literatura. E fechamos, então, aqui com a biografia breve de Mário de Andrade, que está o retrato dele, né? Ele nasceu em 1893, morreu em 1945, nascido e falecido em São Paulo, cidade pela qual era apaixonado. Mário de Andrade diplomou-se no Conservatório Dramático Musical, onde lecionou História da Música, escreveu em diversos jornais, trabalhou como funcionário público e fundou museus, bibliotecas e discotecas. Então, ele era bastante ativo, de fato, nessa parte cultural. De 1934 a 1937, dirigiu o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Após ter sido demitido, viveu temporariamente no Rio de Janeiro como professor de estética na Universidade do Distrito Federal. Foi um dos mais importantes organizadores da Semana de Arte Moderna e o principal líder no modernismo, de que, ao mesmo tempo, fez-se um dos críticos mais lúcidos. Né? Atuou em praticamente todos os campos da cultura e politicamente militou pela democracia, posicionando-se contra as desigualdades sociais. Então aqui fechamos então essa análise inicialmente de Mário de Andrade, né? E vamos daqui a pouquinho nos aprofundar mais no Oswald e Manuel Bandeira, né? Por enquanto vamos fechar aqui e já voltamos.